A dengue, a influenza e a Covid-19 são doenças que estão levando muitas pessoas a procurarem atendimentos médicos, causando a superlotação dos hospitais, aqui em Chapecó e em toda a região. Para entender mais sobre cada uma dessas doenças, eu recebo hoje aqui o médico da família, o Dr. Asdrubal César da Cunha Russo. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Ver Mais. Obrigado. E já comece nos explicando, a gente estava falando aqui que são doenças com sintomas bem parecidos. Mas na dengue em específico, agora que tem essa alta no verão, mesmo agora chegando abril ainda está quente, quais são os principais sintomas além de dores no corpo? Certo, então a dor no corpo nas três doenças é recorrente, mas a dengue tem algumas questões a mais, né? É mais frequente ter cefaleia com dor na região dos olhos, tá? A pessoa também sente uma dor no corpo muito forte. A dengue também era conhecida como doença quebra-ossos. Não que ela quebre os ossos, mas a dor era tão forte que as pessoas chamavam de quebra-ossos. Então, muita dor no corpo e também tem que ficar atento a manchas vermelhas no corpo, porque a dengue é um tipo de doença que é uma febre hemorrágica. Então, a sua forma grave é a hemorragia. Então, manchas vermelhas no corpo, deve ficar atento e até buscar um atendimento médico imediatamente. Além disso, sangramentos espontâneos, né, na gengiva ou notar sangue, né, nas eliminações fisiológicas. Então, você tem que ficar atento por isso, tá? A dengue cursa com febre também. Tem um período da doença que ela inicia com febre mais alta, depois a pessoa passa por uma fase até afebril, só que nesse momento deve ficar muito atento, porque se cursar com dor abdominal, náuseas, vômitos, é um sinal que pode estar piorando a doença e uma forma mais grave. Então, deve-se procurar também um atendimento médico imediatamente. E a questão da dengue, por conta da hemorragia, tem que alguns remédios não são indicados por afinar o sangue, como a gente diz popularmente, por causa da questão hemorrágica. Quais são esses remédios? Exatamente. Na dúvida, se você tem suspeita de dengue, você deve evitar ácido acetil salicílico, o famoso AS ou aspirina, tá? Anti-inflamatórios não esteroidais, são diclofenaco, por exemplo, entre outros, aceclofenaco e outros mais. Esses medicamentos, eles podem causar vamos dizer assim, esse aspecto que o pessoal fala, né, no popular, afinar o sangue, diminuir a capacidade do sangue coagular. Então, deve evitar esses medicamentos. Ah, mas eu estou com febre e eu tenho alguns medicamentos em casa, o que eu posso usar? O paracetamol e a dipirona são seguros nesse caso de suspeita, desde que a pessoa não tenha alergia à fórmula. E tem alguma fase da dengue que é mais perigosa? O começo, o meio da doença, ou até mesmo o fim? Justamente tem que ficar atento, porque a dengue tem esse curso, ela começa febril, depois ela parece que vai melhorar, ela fica febril, e nesse momento, às vezes, as pessoas começam a ter dor abdominal forte, vômitos, manchas no corpo, e aí é um sinal de alerta. Existem algumas manobras clínicas também que a gente faz para nos auxiliar no diagnóstico da dengue. Então, existe a prova do laço, que é feita numa unidade de saúde, coloca-se o manguito do aparelho de pressão e insufla ele, aguarda um tempo, depois desinsufla e faz uma medida para ver se está aparecendo petequias. São pequenos pontinhos vermelhos. Isso deve ser feito por profissionais de saúde treinados. Até agora há pouco, a gente conversando ali nos bastidores, né, a minha esposa comentou, mas uma pessoa fez 2 exames de dengue, deu negativo, porém foi diagnosticado com dengue porque fizeram esse exame. Então, a clínica sempre é soberana, exames têm falhas, então deve ser avaliado em conjunto o exame e a clínica do paciente, porque às vezes as pessoas, fiz o exame, deu negativo, né? Não é isso, mas se ele tem sintomas que corroboram o diagnóstico, a gente deve suspeitar e às vezes até iniciar um tratamento pensando somente com o diagnóstico clínico. Tá? Isso era uma coisa que acontecia muito na época, eu digo na época do Covid, mas agora o Covid está voltando. Mas ali na época de 2020, quando deu o pico da pandemia, das pessoas às vezes negativarem, mas estarem com a Covid. E agora a Covid de novo está aí com alguns exames positivos, bastante gente com a Covid, e o pessoal chega nas unidades de saúde, pelo menos é o que relatam para nós, e fazem os 3 exames, que é dengue, Covid e influenza. Qual é a diferença para o Covid? Quais são os sintomas que o Covid está dando agora nessa fase? Certo. Bom, primeiramente, o ideal é fazer uma anamnese com esses pacientes, né, que é a entrevista clínica, examinar eles, para indicar o melhor exame.
muitas vezes estão fazendo os 3 exames pela situação epidemiológica que a gente está vivendo. Porém, dá para você ter algumas diferenciações e falar, olha, eu acho que isso aqui não é dengue, a pessoa está com coriza, espirrando, tossindo, dor no corpo, febre, mas ela não tem manchas no corpo e não está com dores fortíssimas, nem dor retroocular. Bom, eu vou ficar mais pensando na influenza e no Covid, então eu posso até dispensar um exame de dengue, porque eu tenho uma suspeita clínica das outras 2 doenças. Mas eu creio que estão fazendo dessa maneira pelo momento que estamos vivendo. Tá? É importante a gente lembrar que as doenças, a influenza e o Covid, são doenças transmissíveis de pessoa a pessoa. A dengue não tem uma transmissão direta de pessoa a pessoa, precisa ter um vetor, que é o mosquito da dengue. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter nesse momento que estamos vivendo? Lavar as mãos, higienizar com frequência, vai num restaurante, por exemplo, que tem bastante buffet, lavar as mãos antes, higienizar, usar a luva, não falar em cima da comida, por exemplo, usar máscara seria o ideal, voltar a usar máscaras em algumas situações, evitar aglomerações. No caso da dengue, quais cuidados que a gente tem que ter como sociedade, comunidade? Vasinho de planta, verificar se tem água, pneus com água parada, furar esses pneus, garrafas virar e cada um fazendo a sua parte, a gente diminui a possibilidade de ter o vetor, que é o mosquito da dengue, e toda a comunidade vai se beneficiar. Então, todo mundo tem que olhar o seu quintal, né? Vamos dizer assim, né? Olhar a sua casa e cada um fazendo a sua parte melhora para todo mundo. E também as pessoas procurarem os serviços médicos, serviços hospitalares ou unidades de saúde da maneira adequada. Então, eu estou numa situação que já faz dias que eu estou passando, é uma dor nas costas, foi depois de um jogo de futebol. De repente, o teu caso não é para a UPA, nem para a emergência do hospital regional, por exemplo. Procure uma unidade de saúde, marque uma consulta eletiva. Porque muitas vezes os serviços de saúde estão superlotados, até porque as pessoas procuram de forma inadequada. Claro, às vezes a pessoa não tem essa obrigação de saber qual serviço procurar, mas procura se informar, ter um bom senso para usar os serviços corretamente. Tem outra coisa que está preocupando, que são as viroses, famosas também nessa época. Agora também. E a gente até indo, talvez, nesses lugares, não estando com a virose, estando com alguma gripe, alguma coisa, pode pegar essas viroses por estar num local superlotado. Quais são os cuidados? Certo, então assim, eu até brinco, né? Se você quiser, às vezes, ficar mais doente, você vai num serviço de saúde, uma emergência, um hospital, e fique naquela fila de espera, porque você vai acabar tendo contato com outras pessoas. Então, a pessoa, às vezes, chega lá com uma doença, sai com 2 ou 3, né? A imunidade já está baixa, né? É uma brincadeira, mas até é uma realidade. Então, a gente tem que procurar os serviços da maneira adequada. Bom, as viroses, né, que você estava falando, agora tem muitos casos de diarreia. Então, as pessoas realmente... Isso também, o cuidado é o mesmo, né? Lavar as mãos, higienizar, evitar o compartilhamento de talheres, copos, água tratada. Tá? Então, a gente tem que cuidar. Uma outra opção também que seria interessante, está crescendo no Brasil, é o uso dos recursos de telesaúde. Aqui em Chapecó, o município já implementou, existem os critérios para as pessoas usarem, outros municípios estão implementando, planos de saúde também estão implementando e cada vez mais isso vai ser recorrente, né? A telesaúde, a telemedicina, onde a pessoa pode entrar em contato com esse serviço para receber uma orientação, às vezes até uma prescrição, dependendo do caso dela, e evitar uma ida desnecessária a um pronto-socorro hospitalar ou UPA ou unidade de saúde sem necessidade, ou seja pública ou privada, né? Isso facilita muito, né? Isso foi uma coisa que começou na pandemia e continua e facilita muito. Ainda bem. Ainda bem, né? Que continua. Para a gente também isso ajuda muito. A gente segue aqui comentando sobre isso. O pessoal que tiver dúvida de onde procurar, sempre as unidades de saúde, para a UPA não, podem procurar na internet, conversar com o pessoal da Secretaria de Saúde também, né? Exatamente. E até conosco, porque a gente sempre tem essas informações. Muito obrigada, doutor, por vir ao Ver Mais. Obrigado à audiência do Ver Mais também.